Vacinar é cuidar de você e de quem você ama. A vacina com a dose de reforço bivalente contra a Covid-19 está liberada para todos acima de 18 anos que já tomaram no mínimo 2 doses da vacina, com intervalo de 4 meses da última aplicação. O reforço bivalente protege você contra o vírus original e as novas variantes, incluindo a Ômicron. Procure o posto de saúde mais próximo e vacine-se. É rápido, seguro e eficaz. Vacinar é proteger. Governo do Ceará. Olá, José Ayrton Cirilo tem a cara do PT do Ceará. Foi ele o primeiro prefeito do partido em uma cidade do interior do estado, mais precisamente em Capuí, a pequena cidade que fora distrito de Aracati e fez sua primeira eleição em 1985. Já faz tempo, né? A gestão de José Ayrton foi uma espécie de laboratório das primeiras experiências administrativas do PT no Brasil. Daí muitas atenções voltadas para a cidade e para a gestão. E, é claro, José Ayrton encarnava os ideais daquele momento. A experiência de Capuí vingou politicamente, a cidade foi sucessivamente administrada pelo PT e José Ayrton deu saltos para a política estadual. Foi vereador de Fortaleza e 2 vezes candidato ao governo do Ceará. Na disputa, famosa disputa de de 2002, chegou ao segundo turno contra Lúcia Alcântara. Por um tiquinho de nada, não derrotou o candidato bancado por Tasso Gereissati e Ciro Gomes. Depois disso, uma sequência de eleições para a Câmara dos Deputados. Tanto que, aos 66 anos, Cirilo já está em seu 5º mandato consecutivo como deputado federal, tendo, inclusive, sobrevivido aos furacões que afetaram o PT nacional. José Ayrton é advogado, engenheiro civil, com mestrado em Direito Público. Começou sua militância política na universidade, tendo naquele momento participado dos movimentos que acabaram por levar à fundação do PT em 1980. E é com José Ayrton Cirilo, que mantém acesa a chama das polêmicas, é próprio da trajetória dele, que o Fox Colóquio agora conversa. Muito obrigado pela sua presença aqui na casa, na TV DD, no Fox Colóquios, José Ayrton. Eu que agradeço, Fábio. Para mim é um prazer grande ter essa oportunidade de poder participar desse seu programa, né, da TV Fox, e expor aqui algumas ideias para que a gente possa informar melhor os telespectadores. Eu espero que eu tenha sido fiel aí nesse pequeno texto de abertura e de apresentação. Foi. Saudades daquele tempo, Zé Ayrton? O que é que você faria diferente daquele 1985, a primeira eleição municipal lá de Capuí, PT ainda ali nos seus primórdios, né, digamos assim, mas uma experiência que foi marcante, foi reluzente, virou inclusive notícia no país por causa de algumas ações, né, como o orçamento participativo, a transparência, enfim. O que é que você faria diferente? Teria feito diferente a preço de hoje já na maturidade, Zé Ayrton? Olha, primeiro, Fábio, uma conjuntura muito peculiar do país, era um processo reabertura, né? De abertura política, né, de engajamento, né, da juventude, pela reconstrução da UNE. E eu participei de todo esse movimento todo e acabei contribuindo. Primeiro eu tinha sido vereador de Aracati, que foi uma experiência... Que é a sua origem, né? Você é de Aracati. Eu sou natural do Aracati e de Capuí ao mesmo tempo, que era Aracati, né? Então eu tenho a dupla naturalidade, Aracati e Capuí. Na verdade, eu estudei mais em Aracati, porque foi lá onde eu estudei no Colégio Marista, São José. As famílias de classe média de Capuí estudavam em Aracati, não é isso? Mas eu não era nem de classe média, eu era classe não baixa, porque meu pai tinha um pequeno sítio, mas tinha uma melhor qualidade, né? Então eu fui estudar lá e a minha convivência nesse momento era mais com Aracati. Depois, evidente, como prefeito de Capuí, na luta da emancipação, eu fiz questão de conhecer todas as pessoas da minha cidade e, graças a Deus, a gente ganhou as eleições. Eu fui a primeira de 85 a 88, depois voltei em 92 para 96, foram 2 mandatos, que eu diria foram mandatos assim inovadores, que teve também a participação fundamental de muitos amigos e amigas que participaram desse projeto. A Noemi Delinda Arruda, que era uma contadora extraordinária, visionária,
professor Américo Barreira, que contribuiu. Municipalista. Foi um dos responsáveis com a Noemi pelo orçamento participativo. O Paulo Mamed, que foi um dos grandes articuladores desse processo todo, e muitos outros amigos, porque isso é uma ação conjunta, coletiva, não é fruto individual só. É evidente que a gente E por isso que virou a marca importante do PT. É evidente, né? Então nós conseguimos implantar todos esses projetos inovadores, né, da participação popular no primeiro orçamento, a transparência da gestão, que virou hoje, na época do Lula, o portal da transparência, né, que precisa ser aperfeiçoado. E o Fundef, foi lá em Capuí que nós implantamos inicialmente. Depois, o governo federal, na época, Fernando Henrique Cardoso, em 96, foi quando foi criado nacionalmente, porque Capuí ganhou uma projeção internacional com prêmio, vários prêmios na educação, entre eles, Criança e Paz da Educação, foi ganho. Unicef. Foi um prêmio entregue na ONU, em Nova York. Na saúde também, nós ganhamos vários reconhecimentos em função da baixa mortalidade infantil. Nós reduzimos de 150 para cada 7 mil nascidos vivos. A questão da universalização da vacina, 100% de cobertura vacinal, isso deu um prêmio também na Organização Pan-Americana de Saúde. E outras instituições, como a Fundação Ford Norte-Americana, a Fundação Getúlio Vargas, isso nos deu uma projeção. Eu diria que é evidente que aquela era uma época, eu tive uma participação muito decisiva, até pela minha juventude e pelo idealismo que a gente carregava naquele momento. Mas, de certo modo, eu acho que a experiência de hoje me daria mais um processo de maior diálogo, que eu era muito radical na época. Radical em que sentido, Zé? As pessoas não lhe viam como radical dentro do PT. Não, mas eu fui, porque assim, eu venho uma formação marxista, leninista, e eu tinha as concepções dos partidos comunistas, e que isso acabava... Que são de cunho autoritário, né? A formação... Muito autoritária, né? Eu não fui stalinista, né? Porque dentro do debate, dentro do partido bolchevique da União Soviética, eu me alinhei mais ao Kamenev e não ao Trotsky, nem muito menos ao Lenin. Eu tinha uma linha mais moderada. Mas essa concepção de que a revolução era algo inevitável, entendeu? A visão do determinismo histórico desse processo todo. E a visão de que a mudança só se daria a partir da luta armada. Como prefeito, você tinha essas concepções ainda? Eu tinha um pouco, sabe? Porque, quando prefeito, nós... Você queria começar a revolução por Icapuí? Não é. Eu acho que eu queria dar, não nesse aspecto, porque a minha formação é mais, digamos assim, religiosa. Eu venho da pastoral universitária, mas, de qualquer maneira, aquele ambiente naquela época era um ambiente em que a gente treinava, capacitava o nosso povo para uma compreensão marxista-leninista, entendeu? Então, eu me lembro demais como a gente fazia cursos, formações, com essa concepção revolucionária, e, de certo modo, isso impôs uma dinâmica, eu diria, um pouco radicalizada. Eu tive muitos enfrentamentos com minha família, eu tive muitos enfrentamentos com a Câmara de Vereadores. Com sua família, como assim, o enfrentamento? Eu sei que você pertence à sua família, que tem uma certa tradição política na região, Sim, né? não Seus tinha. Parentes não tinham, mas começaram a ter, e isso gerou conflitos, as suas posições. Primeiro, a minha sucessão em 88, porque... o PT naquela época tinha uma visão muito restrita, e eu, em parte, também. Ou seja, o PT não aceitava empresário, não aceitava rico, entendeu? Então, era uma concepção muito restritiva. Né? Para ser petista naquela época, tinha todo um processo de seleção, de entrevista. Ninguém entrava como hoje. O PT virou como partido comum.
Eu diria eu vou até lhe perguntar, pior. eu vou lhe perguntar sobre Mas isso. o que eu quero colocar é que a gente tinha uma visão, eu diria, um pouco sectária naquele momento. E como na minha Você acha que isso lhe atrapalhou um pouco? Atrapalhou um pouco, porque eu ia para o enfrentamento constantemente. E como eu fiz isso? Na minha sucessão, a minha irmã mais velha, uma das mais velhas, Fátima Lacerda, casada com Raimundo Lacerda, que era um grande empresário, né, de embarcações, de fazendeiro, um cara rico considerado na época. E ele tinha me apoiado para prefeito, como na campanha. E o que aconteceu? A minha irmã chega um dia e diz, olha, chega para mim apontando o dedo, olha, Raimundo Lacerda vai ser seu sucessor, com seu apoio e sem seu apoio. Irmã mais velha, não é isso? Não a mais velha. Mas era mais velha que você? Era mais velha que ela era quem tinha uma influência grande. O fato do marido ser rico. Ela protegia, uma irmã muito protetora da família. Certo. Só que ela me desafiou. Eu peguei o dedo dela e disse, olha, a partir de hoje é sem meu apoio, porque eu vou apoiar um outro candidato. E não era nem essa minha concepção, porque era construir, ela não teve paciência. E acabou a gente indo para o enfrentamento político, demorou 15 anos de briga. É curioso, né, Zé? Você, de certa maneira, você rompeu aí com uma tradição da política familista do Ceará, que é uma cor muito marcante, formação de grupo político, familiar. Que era outra coisa que eu tinha, assim. Olha, eu fui eleito, uma das bandeiras era contra as oligarquias, né, Costa Lima do Aracati. Então, eu também carregava um pouco isso, esse viés de muita restrição familiar, de não participação dentro do governo, de não tornar um governo, né, familiar, entende? Então, isso foi uma ruptura muito grande, inclusive na questão da transparência da gestão. A minha irmã Fátima, ela tinha uma visão muito conservadora, ela achava que aquilo era uma loucura, que eu estava sendo doido, porque eu estava mostrando o dinheiro da prefeitura para a população. Muitos achavam loucuras aí. Porque eles tinham... Inclusive de esquerda, viu? Tinha o dinheiro público como algo próprio, particular, que o prefeito podia fazer como quisesse, e na época até permitia isso. Mas eu tinha essa visão, né, como uma formação transparente, republicana, participativa, e isso foi uma ruptura, um choque muito grande. E eu radicalizei nesse processo, porque a nossa transparência era 100%. Todo centavo de dinheiro que entrava na prefeitura, a gente mandava para a Câmara de Vereadores, mandava para as escolas, para as associações, para as entidades, e debatimos isso. Inclusive, o orçamento participativo era uma forma da gente ouvir da população como aplicar o dinheiro público, aonde o que era prioridade, né, nesse processo todo. E isso a chocava, porque a cultura anterior era... O prefeito diz o que faz, como faz, onde faz, baseado nos interesses dos seus cabos eleitorais. Nós democratizamos esse processo. Então, foi uma ruptura importante nesse aspecto, mas que teve um enfrentamento cruel, porque eu tenho uma família, né, eram, na época, oficialmente 19 irmãos e irmãs. Então, você brigar, só ficou comigo nessa época. A minha irmã mais velha, que é Jacira, que hoje tem 82 anos, meu irmão mais velho, o que eu morei com ele em Aracati, a Lúcia, minha irmã, não, a Lúcia um pouco, o Wilson, meu irmão, que era o meu irmão mais novo, que fez filosofia, tem uma visão progressista. Enfim, foi uma ruptura muito cruel, de muitos enfrentamentos, eu cometi muitas loucuras, acabei até com o comício deles, porque eu sou temperamental. Acabou como assim, Zé? Tinha um... Foi confronto físico. Eu vinha de uma comunidade, lá de Aperoba, eu fui inaugurar uma obra lá em iluminação pública. Quando eu volto na praia, em direção em Capuí, o senhor Raimundo Lacerda estava fazendo um comício em Barreiras, que é uma praia depois da... Todas lindas de Capuí, por sinal. Então, estava fazendo, nessa época, né, havia uma distância de uns 300 metros até você chegar onde estava havendo o evento, e eu, na minha loucura, eles estavam me atacando porque eu tinha botado algumas obras, não sei o quê, que era obra eleitoreira, e era o mesmo, de certo modo. E eu me irritei, eu vinha num bugre com o meu candidato a prefeito, que era seu Gabriel, não era Dedé entrou depois. E aí eu venho no bugre, quando eu paro em frente, o senhor Raimundo estava com o microfone, falando aqui, eu me levanto e agarro o microfone dele,
Uma loucura total. Aí meus irmãos partem para me agredir, outros e tal, uma confusão total, entendeu? No outro dia, o locutor do seu Raimundo diz: prefeito desesperado, acabou o comício do seu Raimundo, entendeu? Já acabou mesmo. Acabei, entendeu? Então, teve muitos enfrentamentos que as pessoas não sabem muito a loucura que nós fizemos. Mas, naquele momento, foi muito dramático. Pra você ter uma ideia, meu pai faleceu em 91 e eu não podia ir para o enterro do meu pai porque meus irmãos me ameaçavam de me dar uma surra. Se você fosse... E eu sabia que eles davam, que nós tivemos outros enfrentamentos, perigosos, inclusive. Curioso, Zé, você está falando coisas que a gente sabia, de certa maneira, quem estava no jornalismo, quem tinha conhecia o pessoal do PT, que havia problemas nesse sentido. Mas eu confesso nessa que... magnitude o PT não sabe, pouca sabe, gente né? conhece, até porque Se é a não primeira é vez que fácil você está falar falando disso, pelo essa menos história, em público, né? eu vou falar depois, mas hoje é uma ferida ainda que não é fácil. Que não mas foi cicatrizada. Foram né, muito... não, tá, entre nós tá, porque, por exemplo... Está contemporizado, então. O que nós fizemos as pazes? Isso foi em 88, começou a briga. Aí, quando foi 4 anos de Dedé, de muito enfrentamento, Dedé foi caçado, foi reintegrado, polícia de um lado, polícia de outro, era guerra total. E eu fui obrigado a voltar a ser candidato, porque se não fosse, perdi, era a única prefeitura do PT do Brasil. Eu tive que voltar, quebrei uma jura, porque eu tinha prometido que eu não voltaria mais de jeito nenhum. Fiz isso meio dia que Deus tinha poder, mas não tinha poder de fazer eu voltar a ser político. E vim morar aqui em Fortaleza, e lá vem Lula, Zé Disseu, a culpa do PT toda, e eu quebrar essa jura. Mas eu vou falar aqui um fato marcante. Meu pai falece, eu estava em casa, minha mãe foi me chamar para me participar do enterro. Eu disse: mamãe, eu não posso participar, porque você sabe como é que vai ser. Meus irmãos são muito valentes, e são mesmo, né? Então, é uma história de muitas situações complicadas, e mamãe, é melhor eu evitar, porque de qualquer maneira pode haver isso, vai ser um desastre lá, eu não vou apanhar deles, né? E não vai ter nada. Mamãe, sabe como é mãe, né? Insistiu, eu fui. Quando eu cheguei em casa, na minha casa, aquela multidão toda, mamãe tinha... Aí no velório, né? No velório. Aí eu chego lá em casa, meu pai estava na sala lá principal, só que ela me levou para o quarto, né? Abriu a porta. Quando eu abri a porta, minhas irmãs estavam nesse quarto lá, grande. Ela tinha trancado meus irmãos lá e foi me buscar. Aí quando ela abre a porta, ela diz: olha, é o seguinte, trouxe aqui o irmão de vocês para a gente fazer as pazes hoje. Ou tem as pazes hoje, ou o pai de vocês vai apodrecer aí, porque não tem enterro. Faça as pazes logo. Aí começou a gente abrace um outro. Aí começou abraço, foi choro, né? Que deu um rio de lágrimas. Então, a partir daí nós fizemos as pazes. Eu prometi, né? Que não... Poder de mãe. Poder de mãe, né? Mamãe era uma mulher extraordinária, sofreu muito com esse processo. Imagino. E eu jurei que eu não brigaria, eles também. Aí, quando chegou, depois meu pai foi enterrado, aí voltamos lá em casa. Aí eu digo: Fátima, já que nós não vamos brigar mais, vamos estender para a política agora. Como é que eu vou fazer? Dedé é candidato à reeleição. E eu tenho que apoiar ele. E como é que a gente vai se juntar PT, PSDB aqui? Ela disse: então vamos fazer o seguinte, para a gente não brigar mais, nós vamos indicar o vice de Dedé. Eu disse: perfeitamente, e você é a candidata? Ela disse: não, eu vou indicar meu irmão Edilson, que era vereador, e assim houve a união. Na época foi algo surreal, porque nem um lado queria, nem o outro queria, mas a gente conseguiu, é uma história também. Então a primeira aliança PSDB-PT no Ceará foi em Capuí, foi então, Capuí. Né? Porque houve uma tentativa posterior, né? Não, houve anteriormente, porque o Mário Mamed queria ser vice do Tasso Gereissati. 94 isso. 93, foi né?
Não, 94. 93 foi essa história, essa articulação, 93 para 94. A candidatura a governador do Tasso, a segunda, foi em 94. Então foi essa aí. Foi feita a decisão lá em Quixadá. Isso. Eu nem participei. Até porque eu era... Muita gente não sabe disso, mas teve um momento que o PT, estou falando ali para a Câmara, o PT do Ceará, em 1994, lá atrás, né? O PSDB e PT eram os grandes rivais da política nacional e o PT do Ceará concordou com o convite que havia sido feito, uma articulação aí do Ciro Gomes, se eu não me engano, para uma aliança no Ceará, que seria a grande aliança, aliás, que muitos progressistas defendiam, né? Que o grande caminho do país seria uma aliança do centro-esquerda, que representava o PSDB, com a esquerda, que era o PT, né? Mas isso nunca aconteceu, os dois sempre rivalizaram e essa rivalidade não foi boa para o país. Pois é, inclusive porque foi decidido no encontro estadual lá em Quixadá, aprovou essa decisão. Só que a nacional anulou, interviu, não aceitou, né? A nossa foi muito difícil também, porque o meu irmão era PSDB, era de oposição, a minha irmã, a família, maioria. Então foi difícil costurar isso, nacional e aqui. Como eu tinha muita autoridade, inclusive com o Lula, pela relação que a gente construiu, e foi o jeito, aceitar, e a gente bancou, mas foi dramática a campanha, porque o primeiro comício acabaram, o segundo do mesmo jeito, e aí foi feito e Dedé ganhou a eleição fácil, né? Então foi algo assim inusitado, graças à minha mãe e à minha irmã Fátima, que cedeu. Até hoje eu digo a ela: minha irmã, você sabe que você foi a grande responsável por isso. Eu era muito atrevido, como se diz, traquino, mas você me provocou. Você não teve a paciência de construir essa questão. Então, aquele meu perfil, que eu acho que eu dizia, minha irmã, tenha paciência. Eu não, fui pro pau com ela. Então, esse perfil aí, que de certo modo ainda carrega um pouco, dependendo do tipo de provocação, eu carrego, eu acho que não é legal, entendeu? Mas meu espírito guerreiro, entendeu? Me faz ser o parlamento, tudo que você está falando, a coisa do gestor, né? Você foi vereador em Aracati, antes de ser prefeito, mas a tua vida parlamentar ajuda muito, ela obriga ao diálogo, né? Evidente, né? Ela impõe um diálogo, né? Porque só sobrevive ali quem dialoga muito, né? Com certeza, porque assim, eu sempre fui um conciliador. Eu tenho uma formação de esquerda, mas não aquela esquerda, né, stalinista, esquerda leninista, nem trotskista. Eu era Kamenev, presta atenção. Kamenev era um conciliador, apesar da minha radicalidade, mas eu era aberto ao diálogo, mas acabei radicalizando mais do que Kamenev, me tornei uma liderança desafiadora. Porque naquele momento também era um momento que exigia uma demarcação de posição política, entendeu? Mas eu não gostaria de ter feito isso, não, para ser bem honesto. Eu gosto de paz. Ainda bem o tempo acabou resolvendo as coisas de uma maneira, a relação com a família está hoje íntegra, totalmente integrado, graças a Deus. Minha família vem de lá para cá, todas me acompanham. É uma unidade muito grande, sabe? E eu fico muito orgulhoso, porque eles têm um respeito muito forte por mim. E certamente essa união familiar tem um grande impacto nas suas eleições seguidas aí para deputado federal, né? Não é? Claro, entendeu? Então, eu, graças a Deus, eu tive muita dificuldade, foi muitos embates. Fora disso aí, Zé, já é uma longa trajetória já. Eu digo na abertura que por muito pouco, mas pouco, 0,08% dos votos, menos de 1% dos votos válidos, o deputado federal José Ayrton não se tornou governador do Ceará em 2002, junto com aquela onda do Lula nacional. O Lula se elegeu alguns governadores, enfim, foi por muito pouco. Zé Ayrton... Mas você sabe que houve uma tremenda fraude, que isso nunca também foi via... Voto de urna eletrônica já. Já, primeiro voto, só que tinha uma diferença. O voto era na urna eletrônica, mas você assinava dedo, entendeu? Os eleitores. Então, o que aconteceu, por exemplo? Fraudes braba, comprovada
pelo Ministério Público, 3 Ministérios Públicos. Eu recebi várias denúncias, entre elas, que uma delas foi um amigo chamado Joãozinho de Barroquinha, me entregou 921 comprovantes de justificativo dos Correios de pessoas que não vieram votar lá em Camusim. Uma relação de títulos eleitorais que eu nunca imaginei que isso pudesse ocorrer. Eles tiravam os títulos nos cartórios eleitorais, né? Eu tenho lá em casa uma parte desses títulos e que não era pessoas de lá, entendeu? Era pessoas de Fortaleza. Então, o que aconteceu? Eu apresentei no Ministério Público uma denúncia e foi constatado que lá em Barroquinha, todas essas pessoas aí votaram no lugar das pessoas. Porque ele tacava o dedo, o mesário, quem quer que seja. E votava. E votava, entendeu? Contra mim, na urna. A questão dos votos dos títulos eleitorais, também, que foram emitidos de forma irregular pelos cartórios. E a constatação mais evidente foram os eleitores fantasma que morreram, entendeu? Os defuntos. 136 defuntos, né, constava que tinham votado na urna. E aí tem as certidões, né, de óbito que o Ministério Público... Então essa foi uma... E isso aconteceu em diversas cidades do Ceará. Além disso, nós tivemos eleições, foram dado blackout nas urnas e feito eleição manual. E como a contagem manual. Não, a eleição manual e a contagem manual. O dia da eleição. As urnas foram paralisadas, alegaram que deu pano nas urnas e votaram aonde? São Gonçalo, Trairi, Beberibe, entendeu? Estou dando só 3 exemplos aqui. E o que a gente percebeu? Na urna do primeiro turno, que eu tinha tirado, digamos, 100 votos, nessa do segundo turno eu tirei 10 votos, entendeu? Totalmente disparidade em relação disparidade absurda. E outras, né? Me lembro bem, o Adelmo Aquino me trouxe uma relação de Alto Santos, de Adelmo Aquino, já falecido, foi prefeito de... Não, já Alto falecido. Santos, ele é vivo ainda. Uhum. Ele me trouxe a relação, primeiro de Pereiro, mais de 600 pessoas que estavam em São Paulo, mas que tinham votado nas urnas lá. Outro, Alto Santo dele, Pedra Branca, Potiretama. Então, isso foi uma fraude tão absurda. E o PT não conseguiu levar à frente essa... Não, o PT apresentou o Deodato Ramalho, junto com Alberto Fernandes, apresentaram denúncia no Ministério Público. Aliás, no Ministério Público não, o próprio Ministério Público apresentou também denúncia, só que o tribunal aqui, quem era o presidente? Já morreu aqui no tribunal, quem era o presidente? Era Fernando, que tinha sido secretário de governo, o desembargador Fernando Chimenez. Fernando Chimenez tinha sido procurador do governo Ciro Gomes. Não, ele foi secretário de governo. Chegou a ser secretário de governo. Do Tasso Gereissati. Fernando Chimenez? Sim, foi secretário de governo do Tasso Gereissati. Então, o que acontece? Eles não acataram. Inclusive, nós recorremos para um recurso especial, eles não aceitaram. Então, houve um abafamento desse caso, que eu considero, eu digo aqui abertamente, pode pedir reabertura desse processo, mas não vai adiantar. Houve, inclusive, ações da Polícia Federal para investigar, certo? Teve muita gente que foi indiciada. Essa foi um grande escândalo. Então você considera que a eleição foi roubada? Totalmente. Além disso, são 16 ações que foram computadas. Até, por exemplo, eu tenho um sobrinho meu que é tenente-coronel da Polícia Militar. Né? Então, o que aconteceu? Houve um processo de rodízio na polícia. Eu tinha pesquisa que dentro do serviço do público eu ganhava as eleições. Eles fizeram muitas mudanças no policiamento, que é um deles, esse meu sobrinho é testemunho, e outros dezenas que eu tive. Juazeiro vieram aqui para o Ceará e não votaram, entendeu? Então houve muitas manobras, denúncia de juízes, entendeu? Que apresentaram denúncia de coisa absurda que aconteceram. Infelizmente aquilo era uma conjuntura
Nós tentamos e depois, vamos claramente aqui, não houve interesse nacional do PT, porque houve um acordo aqui do Guimarães com o Lúcio Alcântara, que acabou levando a base do PSDB a apoiar o governo do Lula naquela época, entendeu? Então, Acordo do Guimarães com o Lúcio Alcântara, isso aí eu não conhecia. Rapaz, Guimarães ia para Brasília no avião com o Lúcio Alcântara para conversar com o Lula. Você não sabia disso. Não. É verdade, entendeu? Se quiser as provas, eu mando. Mas a troco de quê aqui no Ceará? Acho, a troco de relação compactuada, de interesse. A bancada do PSDB era a bancada majoritária, interessava o governo, entendeu? Aí governo Lúcio, claro. E naturalmente o PT Nacional, que na época já estava com o Genuíno, não teve interesse nenhum, levei tudo isso, não se interessaram. E também, no fundo, vou dizer uma coisa para você que eu nunca disse para ninguém. Eu, sinceramente, eu não acho que eu estivesse preparado naquele momento para assumir o desafio de ser governador. Zé, você sabe que você passava um pouco disso para nós, jornalistas que estava cobrindo? Pronto. Então, que era, a gente percebia uma certa trava sua. Muito, porque tem isso e tem outras coisas sérias. Por exemplo, eu percebi que, como eles sabiam que eu ia ganhar as eleições, meu governo já estava todo rateado. Quem ia ser o líder do governo, da Assembleia, não sei de quê, não sei o quê. Eu não tive ressentimento, sabe, Flávio? Nenhum, até porque mas você, eu tenho respeito. Com esse teu espírito aí de confronto, ainda era jovem na época, você aceitaria que o governo fosse todo fatiado desse jeito? Não, claro que não. Eu não daria, eu sabia como é que eu era. Então eu pensei assim, rapaz, deixa, não dá certo. Já aliás, lhe incomodava na campanha essa história, então? Na campanha já havia incômodos? Já estava incômodo, muito incômodo. Então, quando o Lúcio ganhou, né, eu, evidentemente, adversário dele, mas eu sabia que ele era um cara experiente, um cara correto, ético. Eu tenho maior admiração pelo doutor Lúcio, né? Então, eu, de certo modo, fiquei também aliviado, né? Já eu lhe pergunto sobre esses personagens. Zé, um monte de revelação importante, é um período importante da história política aqui do Ceará, né? Acabou sendo um governo embora com uma boa aceitação popular, embora com uma boa avaliação, o governador Lúcio perdeu a eleição no primeiro turno, já na eleição seguinte, 2006, contra Cid Gomes, Cid 2 anos fora da prefeitura de Sobral, enfim, mas chegou aqui, construiu um relacionamento, inclusive com o PT, né, que já vinha de Sobral. Foi lá em Sobral. A partir de Sobral, né, 10 anos antes até, na verdade. Mas, na abertura, Zé, eu falo do que você é um sobrevivente dos... É porque eu sou abençoado. Dos furacões que o PT passou, alguns deles, né, com um envolvimento do seu nome. Como é que se avalia hoje, Zé Ayrton, isso aí? A gente sente muito, é normal a imprensa cobrar certas coisas. Todos nós sabemos, o PT sabe, houve muitos erros, né? De comportamentais, éticos, morais, que era uma coisa que o PT levava muito adiante, né? Gente como eu, por exemplo, se incomodava porque o PT passou a vida pregando uma certa cultura política e no poder, enfim. E hoje, muitos reclamam que, puxa vida, não tem uma autocríticazinha não sobre o que aconteceu. Eu vi você fazendo autocrítica aqui hoje. Olha, eu era destemido demais, fui para o confronto, lá na minha cidade, era muito jovem. Isso é importante na construção política dos personagens e da própria política, da cultura política. Queria que você avaliasse, Ayrton, isso, aqueles momentos que o PT passou, você passou aí, estava dentro desse furacão, no olho do furacão, e está aí, vai estar no 5º mandato. Olha, primeiro assim, eu fui vítima de uma situação, né, que eu não vou nem relatar aqui, porque envolve familiares e tudo. E até me lembro de um caso, sabe, que você relatou na sua coluna, que envolvia minha moradia, porque o cara alegou que eu morava num flat lá no apartamento de Brasília.
Eu não podia fazer a revelação na época porque era uma cláusula de confidencialidade, eu era da agência, e eu não podia relatar, mas eu tenho um contrato de moradia, onde eu moradia, tal, essa coisa toda. E, enfim, eu fui vítima de um furacão, na verdade, porque, na verdade, eu não tive 0%, zero, minha consciência, de qualquer envolvimento, em qualquer ilicitude nesse aspecto aí, né? Mas eu sou daqueles, assim, que acredito muito em Deus e acho que, às vezes, o sofrimento serve para você se renascer, como aconteceu comigo. Olha, eu era marxista, digamos, agnóstico. Eu renasci religiosamente. Hoje eu sou um cara altamente religioso. E foi nesse processo de sofrimento que eu tive uma revelação milagrosa que me tornou outra pessoa nesse aspecto da minha vida espiritual. Entendeu? Você quer falar sobre isso, Ayrton? Olha, eu posso dizer porque foi um momento assim, muito dramático, de muito sofrimento. A gente ser acusado de uma coisa que... A minha consciência, Fábio, eu fui criado de uma formação extremamente rigorosa. Eu fui criado com meus avós, isso é questão de princípio. Fui criado com 3 princípios: não minta, não traia e não roube. Então, esses são os meus princípios, que é um do grande problema que eu tenho na convivência da política. Porque eu sou uma espécie de samurai. Eu não abro mão e desafio alguém a dizer que eu traí alguém, que eu enganei, que eu... Não faço isso, entendeu? Não me permite fazer isso porque meus valores humanitários, da minha formação cristã, não permitem eu fazer tudo pelo poder. Eu não faço isso, entendeu? E essa é uma das razões do meu sofrimento também. Então, eu acho que Mas nesse processo... Essa revelação milagrosa que você falou, de que se trata exatamente? Se trata assim, olha, eu vinha na época de Juazeiro do Norte, de carro para cá, e... Você é católico? Você é católico? Eu sou católico hoje, muito católico. Praticante? Praticante, razoavelmente, mas rezo todo dia de manhã, quando acordo, e à noite, quando vou dormir. E a minha reza é demorada, porque é um agradecimento muito forte. E como eu tenho uma família enorme, eu rezo por meus pais, né, que já se foram, meus irmãos que partiram, minhas irmãs, meus sobrinhos e outros amigos. Rezo também. Vou fazer como meus filhos. Senador. Me inclua nessa reza também, rapaz. Pois é. Brincadeira. Eu rezo da minha mulher, por meus filhos. Eu tenho 4 filhos, 2 homens, 2 mulheres. Pelos meus irmãos, minhas irmãs, meus sobrinhos e meus amigos também nesse processo todo. Então isso me faz muito bem. Então eu tive assim, primeiro quando eu vinha nessa angústia toda, algo me disse na minha memória... Peraí, você entendeu? Você vinha de Juazeiro de carro. Estava dirigindo? Não, estava de passageiro. Estava como motorista. Motorista. E uma coisa me revelou algo que eu não me preocupasse, que as coisas iriam ser resolvidas. Como assim? O quê? Rapaz, uma voz na minha memória, tá entendendo? Eu comecei a chorar. Isso me levou a uma situação de mudança do meu sofrimento. E aí, quando eu cheguei em Fortaleza, eu tinha que ir para Aracati. Mas quando você fala Juazeiro do Norte, você está ligando de alguma forma Padre Cícero? Isso? Não. Eu sofri eu recebi na época um rosário de Nossa Senhora da Conceição, de uma senhora que eu não estou lembrado do nome dela, mas ela é irmã do Dr. Lucídio, até vou lá, inclusive, e de lá para cá ela disse: reze que você vai ver que o milagre vai acontecer. E aconteceu nesse fato. Mas o fato que mais foi marcante na minha vida foi na minha ida para Aracati. Tem uma comunidade chamada Palmeiras, em Beberibe, que é uma terra que meu irmão, o Rui, que é vivo ainda, andava muito lá. Tinha uma relação com uma pessoa lá. E ele é muito querido, porque meu irmão é uma pessoa extraordinária, ele. E eu, rapaz, estava vendo a festa de Nossa Senhora Sagrado Coração de Jesus, eu vou lá.
Quando eu entro que eu vou assistir a missa, estava fora o padre, estava moça, Nossa Senhora se incorporou em mim e eu simplesmente... Assim, você sabe o que é uma força divina entrar em você, o Espírito Santo, e você muda completamente porque seu corpo se transforma. Eu caí num pranto, chorei muito, ajoelhei, e a partir dali eu virei outra pessoa, religiosamente. Porque pessoalmente eu não mudei muito meus princípios, mas do ponto de vista religioso, foi um renascimento de uma fé e na esperança de que as coisas iriam ser resolvidas. Isso foi uma das revelações. Aliás, para saber, Fábio, eu não tenho medo nenhum de eleição, para você saber. Por quê? Porque na minha crença e nesse período que foi depois da minha primeira eleição, eu carregava todo esse componente de desgaste político, eu tive também uma revelação extraordinária. Eu estava numa comunidade em Sabiaguaba, lá em Amontada, estava caminhando de um lado, e vem uma criança e me chama para que uma senhora já idosa queria falar comigo. Aí ela pega no meu braço, eu vou atravessar a rua. Chego lá numa casinha bem humilde, simples. Eu entro, ela chega, você é o Zé Ayrton, né? Eu digo, sou eu. Meu filho, eu sou cega, não sei nem quem é o senhor, mas eu vim aqui, eu tenho 96 anos, e eu vim lhe transmitir uma mensagem, porque você está angustiado, você está receoso dessa sua eleição, e eu vim lhe dizer uma mensagem que Deus passou para mim, que você não se preocupe que você vai ser eleito, inclusive com tantos votos. É evidente que eu... Qual das eleições? A primeira. Para federal. Para federal. Fábio, 2006. Rapaz, é incrível. Eu abracei ela, me abracei muito, chorei muito com ela também. Ela disse, meu filho, olha, a partir de hoje eu estou ali para partir. Quando foi no 8º dia, ela falece. Que coisa. E aí, Fábio, minha eleição foi exatamente isso que ela disse. E todas as minhas eleições, eu tenho uma irmã minha chamada Lúcia, que ela é muito religiosa, outra irmã, Zuleide também, que elas fazem revelações que acontecem. Eu tenho umas histórias assim, muito interessantes. A eleição mais difícil minha foi a terceira, né, que eu diria, ou foi a quarta, que ninguém acreditava que eu fosse eleito. E eu fui lá para... A quarta foi de 2018, né? Pois é, O PT vivia um drama, então. Pois né? Aí fui assistir a eleição lá na casa dos meus pais, em Capuí, na Mutambo, no meu sítio lá dos meus pais. E começou a apuração, deu 50%, 60%, 70%, 80%, 90%. Eu tinha um percentual lá embaixo. A Gorete estava na minha frente, o Chico Lopes e o Jaziel Pereira. Aí o que aconteceu? Minhas irmãs caíram para um lado, outra caíram para o outro, chorando, desesperadas, e o povo começou a sumir. Entendeu? Eleição perdida. Eleição perdida. Aí, ó, isso eu não tinha menor... Assim, teve medo de perder nem um minuto. Eu digo, vocês são pessoas de pouca fé. Deixa eu ir aqui. Aí eu fui lá dentro de casa, fiz uma oração. Quando eu voltei, ó, mudou tudo, entendeu? Nos 10% das contagens dos 10% mudou finais. Mudou tudo, eu ultrapassei Goreto, ultrapassei Jaziel, entendeu? E que era o outro, era Chico Lopes, PCdoB. Ultrapassei todos eles. Então, ficou 3 atrás de mim. Aí estourou a multidão em Capuí, me levaram nos braços. Então, são coisas. Nessas últimas agora, da mesma forma. Cara, não me bate nem a passarinha, porque eu tenho revelações anteriores, que eu tenho convicção de que aquele lugar ali eu vou estar. Não sei qual a posição, mas não tenho medo de eleição, não, pode ter certeza. Então, isso me dá muita força, inclusive para me ser um pouco...
deseducada assim. Eu digo abertamente, olha, eu não quero qualquer voto de qualquer pessoa. Não quero voto de pessoas que não sejam direita, correta. Não vote em mim, tem vários candidatos. Pode votar, eu digo abertamente isso, não quero seu voto. Entendeu? Em Capuí é bem engraçado, porque as pessoas têm várias... um deles, vou citar aqui, o Vanderlei, tem uma pousada lá, que é o pescador em Capuí, na Redonda. Aí disseram assim, Zé Ayrton, rapaz, de saber que Vanderlei disse que não vai votar em tu, não. Eu acreditei na pessoa, parti lá para Vanderlei. Quando ele estava lá, eu digo, Vanderlei, me disseram que não vai votar em mim. Ó, pega teu voto, vai pra puta que pariu, entendeu? Eu não quero seu voto, não, cara. Aí ele disse, cara, que negócio é esse? Quem que disse isso, macho? Mas nós somos sem vergonha. Nós votamos em ti mesmo que você não queira, porque o voto é secreto. Nós vamos votar em você mesmo. Aí eu digo, rapaz, me desculpe, me perdoe, entendeu? O Vanderlei é um sábio, né? Então eu tenho um estilo meio duro, né? De muitas agressões, assim. Vou caminhando, a pessoa, ó, tu me desse R$50, vou votar. Homem, vai pra puta que pariu, me respeite, seu vagabundo. Eu sou escroto, entendeu? Então eu não tenho... esse de querer qualquer apoio de qualquer vereador, prefeito, eu já rejeitei vários prefeitos. Zé Ayrton, aí vamos aqui, mandato, né? Você está no exercício do mandato, começou agora em janeiro, não se preocupe com os termos, a entrevista está ótima. Zé Ayrton, você tem reclamado muito da liderança do governo na Câmara dos Deputados, que, por sinal, é um colega seu, cearense, José Nobre Guimarães, né, que está... um papel muito importante, né, junto na política brasileira como o líder do governo. E recentemente eu até publiquei no Focus muitas reclamações, né, aliás, não partiram só de você, também do deputado Eunilson Oliveira e outros parlamentares também. E outros que se manifestaram. Até o líder da bancada, que é o Eduardo, reclamou que passou mais de 2 meses, não atende. E essa é uma questão generalizada, eu diria. Assim... Eu queria começar aqui a fazer umas perguntas. Tem uma foto do Guimarães aí, não é? Está aqui o Guimarães. Eu queria que você falasse a respeito da sua relação com ele. Guimarães tem um papel hoje muito importante na política brasileira, como líder do governo, né? E essa relação, como é que está, Zé? Tem outros personagens, vou perguntar sobre Luiziane, Tasso, Ciro, Lúcio Alcântara, que você... tinha um programa no passado, que você deve se lembrar, era o Show dos Artistas, se não me engano, e ele perguntava, para quem você tira o chapéu, para quem você não tira? Eu vou fazer um pouco isso hoje aqui. Você tiraria o chapéu ou mudaria de calçada se esbarrasse no Guimarães, Zé Ayrton? Eu não tiro, o chapéu é evidente. Não tira? Não, porque... reconheço todos os méritos que ele tem, inclusive depois na construção do partido, mas lembro que Guimarães não é fundador do PT, ele veio em 85 com Maria Luísa, mas ele teve um papel muito decisivo, a determinação que ele tem de ajudar na construção do partido. Tem muitos méritos, Guimarães, um grande articulador e tudo, mas é assim, cara... como eu disse, eu tenho uma formação muito dura, muito rigorosa, de princípio, de valores. E eu considero que o Guimarães... eu vou falar de fato, porque eu não gosto de falar de pessoas, né? Nós estamos num processo muito antigo de grandes divergências que eu discordo profundamente da forma como ele age. Primeiro governo de Lula... né, houve um profundo, todas essas falhas que aconteceram naquela época, que eu acho que teve participação de algumas pessoas, vamos cobrir o sol com a peneira, entendeu? Alguns podem ter mais, outros menos, mas teve problemas. E aqui no Ceará nós tivemos aparelhamento do Banco Nordeste. Ninguém nega que houve um processo muito sério, entendeu? E culminou, inclusive, com várias ações envolvendo, né, empréstimo bancário, essas coisas todas. E isso você se relaciona isso a Guimarães, que tinha maior influência? Ele aparelhou o banco, entendeu? E, embora ele pediu para me indicar o Roberto Smith, que é uma coisa que pouca gente sabe. O Lula me chama para saber o que eu queria. Eu disse que eu quero ser governador do Ceará. Ele disse, mas então vá ser presidente do Banco Nordeste. Eu digo, não vou. Eu tinha levado
O Guimarães, o Pimentel e até o Hilário, nessa conversa, antes do Lula tomar posse em 82. Então... 2002. 2002. No final, porque ele ia viajar para os Estados Unidos. E aí, nessa conversa, eu disse, olha, eu não sou bancário, eu não posso aceitar isso. Eu indico o Pimentel. Estava lá do lado. Pimentel disse que não topar, porque tinha que renunciar. Do Brasil, era bancário, né? Renunciar ao mandato de deputado. Aí o Guimarães, depois, quando eu saio, Lula, deixa eu pensar aqui, porque eu digo, olha, eu quero ser governador do Ceará. Aí eu disse, olha, eu quero... o BNB, ele disse, você tem que conversar primeiro com o Sérgio Gabrielli, porque o Gabrielli está pleiteando também, mas eu quero que você indique o nome. Aí eu fui conversar com o Gabrielli, convenci ele a ir para a Petrobras, ele foi o tesoureiro. E ficou acertado dos espaços aqui, eu indiquei o nome que o Guimarães trouxe, o Roberto Smith, que me gerou um problema sério, porque depois que o nome do Roberto Smith, o Guimarães, o Pimentel rebobinou a situação, fez uma conversa com o grupo dele, o Vicente Flávio e outros, e queria voltar. Eu digo, olha, já fechei, foi um acordo foi feito com o Lula, com o Zé Disseu, com o Palocci, não tem como voltar. Pimentel ficou mal comigo durante muito tempo, injustamente, mas eu sofri esse processo. E indiquei o Denox, o Eudoro, porque o Lula me deu a presidente do INCRA, também, o Denox aqui. Aí o Eudoro não quis ficar no INCRA Nacional, que eu pedi muito a ele, ele me implorou para ficar aqui. Foi insistente isso. E eu acabei cedendo, porque eu queria ser o diretor do Denox, que era mais próximo aqui. Cedi para o Eudoro. E o cargo do INCRA, eu fiz uma troca com o DENIT Nacional. Indiquei o Antônio Mota Filho, que é irmão do Paulo Mota, que era meu chefe de gabinete, para ser o diretor de infraestrutura do DENIT Nacional. Então foi isso, né? Aí o que acontece? O banco trabalhou contra mim aqui, porque ele foi aparelhado. Vários gerentes, entendeu? Se alinharam a esse processo e fizeram todo um processo de cooptação da base do partido para me desconstituir. E eu, que era presidente estadual... Mas o banco fazendo cooptação da base, como é que funcionava isso? Houve um aparelhamento, você pega... Você está falando dos créditos do... Sim, a parte de crédito, mas... onde eu tinha aliados, entendeu? E queria cooptar, foi isso. Né? Então, houve um processo de cooptação, de distribuição de crédito, né? À vontade, isso aconteceu em várias regiões. Os microcréditos, você está falando? Microcrédito não, certo? Crédito do Pronaf, entendeu? E vários outros processos, né? Que projetou a liderança dele. Várias lideranças que tem, ou tinham, por exemplo, Jaguaribe, Limoeiro, na região do Cariri. E hoje seu incômodo com Guimarães é a expressão, a maneira como a condução... Eu acho que é assim, o Guimarães tem muitos méritos, mas, como eu disse, ele tem um defeito muito cruel, porque ele vem dessa linha do stalinismo, né? Ele só pensa nos interesses deles, entendeu? E não tem... que não é dele só, não. Infelizmente... Eu que me apaixonei pelo PT, dei minha vida, briguei com o pai, com mãe, com o irmão, né? Eu estou muito decepcionado com a cultura que o PT está tendo de pensar só nos seus interesses, nos seus umbigos. Não tem nada de companheirismo, só de discurso para fora, entendeu? Então, é uma política que eu tenho muita divergência. E é isso que está acontecendo agora, é a mesma questão. Você acha que é correto, né? Uma pessoa, ele é o líder, avocou, tudo bem, tem o direito de fazer, mas, primeiro, fez reuniões com os nossos adversários, entregou os cargos sem discutir com a gente. E no discurso que ele fazia na direção do PT, é que nós vamos
conciliar, preservar os nossos interesses primeiro para depois negociar com os outros. Fez totalmente o contrário, né? E quando a gente foi conversar insistentemente para dialogar sobre essa questão, eu e a Luiziane, foi feito um acerto da participação nossa dos espaços aqui do governo, né? Eu pleiteei, né, um espaço no Banco Nordeste, que era uma superintendência, Luiziane, um espaço de uma assessoria especial, ele queria um diretor, entendeu? Eu pleiteei as DOCA, ele disse que não dava porque já estava acertado para ser, né, o Lúcio para ser indicado. Ele fez os acordos antes. Aí eu digo, rapaz, então a diretoria pelo menos. Aí vem o DENOC, que é o grande problema para mim. Uhum. Por quê? Porque ele já fez o acordo com o Moses, entregou a diretoria Deputado que a gente tinha pleiteado. E por que eu pleiteei? Porque o DENOC para nós é um órgão muito estratégico. Eu tenho um compromisso de reestruturar o DENOC, de revitalizar os perímetros irrigados. E lá na terra da minha esposa, da Ilana, né, que é presidente do partido, foi candidata a prefeita, né, tem um projeto Curu Paraipaba, que está lá caindo os pedaços, e a gente querendo ajudar. Eu venho ajudando há algum tempo, e eu pleiteei a diretoria. O que ele fez? Ele deu para o Mose, e o Mose indicou um cara que é adversário nosso, cara, que é bolsonarista, entendeu? Fizeram campanha na minha cara, na cara da minha mulher, entendeu? E assim, esse comportamento aí, sabe, não é correto, não é justo eu ser desmoralizado. Um quadro que eu sou fundador do PT, toda essa minha trajetória do partido, e eu ser desmoralizado, cara, e entregasse o que eu disse, rapaz, entrega o carro para outra pessoa, por que não dá nas docas? Por que não bota, entendeu, outro espaço, tanto espaço que tem aí? O que fez? Ele pegou, botou o dele. No DENOC, ele botou a diretoria de infraestrutura, que é a melhor que tem de DENOC, e entregou os outros carros para outro. E assim ele fez em vários locais. Entende? Então, essa forma de atuar, de não ser companheiro, de não preservar nossos interesses, eu não posso concordar com isso. E daí, não é questão de cargo assim, olha, Fábio, eu nem, sinceramente... É o modo de o modo de agir, né? A forma sorrateira de tentar... Os cargos são inerentes à estruturação do poder e da política. Exatamente. Né? O que você está questionando é o modo como isso está... como oferece. E assim, cara, você acha que é justo você botar um adversário seu na sua cara, na sua casa, entendeu? Na minha mulher, na minha cidade de Aracati ou Icapuí, o cara que foi contra nós, cara, de uma forma... Você tem tantas formas de contemplar em várias coisas que não vai afetar diretamente a militância. Do jeito que você está dizendo aí, é como se fosse algo pessoal. Não, não é algo pessoal, virou em parte, porque assim, cara, afetou minha mulher, que adoeceu. Uhum. As pessoas da minha relação pessoal, militante, cara, é muito choro, porque é muita sacanagem, entendeu? Essa situação. E o pior é que, rapaz, se quer dar, dê, mas não faça, não bote dos caras as pessoas que vão perseguir nós, cara. Eu não posso aceitar isso, entendeu? Em nome da governabilidade, rapaz, não é possível fazer isso, entendeu? Então, eu não sou contra a governabilidade, contemplar. Claro. Isso não. Agora, você prejudicar os seus companheiros, a sua militância, a sua base, isso não é justo, e é por isso que eu tenho muita divergência, porque ele primeiro cuidou dos deles, contemplou várias pessoas em vários espaços, sem nem dizer, e de repente, cara, gera essa situação, e que não é só, inclusive dele, há reclamações em vários estados, entendeu? Dessa situação do PT contemplar bolsonaristas, entendeu? Contra a nossa base, a militância, e há um profundo descontentamento com relação a isso.
Tá certo, Zé Ayrton, tá claro, né? Essa questão certamente ainda vai rolar um bom tempo. Bom, eu queria pegar aqui outros personagens, está chegando ao final, Zé Ayrton, já a imagem do Tasso Gereissati. Eu queria saber o que é que você acha, personagem importante, 3 vezes governador do Ceará, 2 mandatos de senador, uma forte influência na cultura política e na cultura de gestão do Estado, que permanece até hoje. Tiraria o chapéu? Eu tiro o chapéu pro Tasso. Por quê? Porque ele foi, assim, num aspecto, ele rompeu com a política tradicional do Ceará. Ele, como eu, tivemos sorte de nos cercar de pessoas com visões transformadoras, como foi o caso daquele clube lá do SIC, né? Era um grupo, na época, Sérgio Machado, o Beni Sérgio Assis, Beni Veras, né? O Assis, Marílio, mas a Marílio Macedo, o João de Paula, que foi um dos grandes mentores do ponto de vista do planejamento estratégico do Estado. Tiraria nesse aspecto. Tiraria pelas mudanças, transformação, é inegável, né? O perfil de transformação e mudanças que o Ceará teve, né? Tanto que isso continuou, tem um padrão de gestão diferenciada, embora, ao meu ver, muito conciliador. Ele acabou, na minha leitura, conciliando com pessoas, com segmentos que, a meu ver, representam o atraso, o retrocesso político no Estado. Mas eu não vou tirar os méritos dele. Tá certo. Zé Guimarães já falou. Ciro Gomes, personagem também muito importante em nossa política. Eu tenho divergência com o Ciro, mas é evidente que eu respeito muito o Ciro, apesar de muita divergência que eu tenho com ele, porque o Ciro, eu conheci o Ciro na faculdade, né, como a Patrícia, essa coisa toda. Ele é uma mente brilhante, como eles são. Os irmãos Gomes são muito inteligentes, preparados. O Cid é o mais dele nesse aspecto, porque o Cid é mais moderado, é calculista, faz cálculo de... Tiraria o chapéu também para o Cid? Eu tiro, claro, macho. Apesar de ter minhas divergências, porque eles me massacraram muito na minha campanha para governador em 2002, né? Mas assim... A maior votação proporcional do candidato... Lúcio Alcântara foi na região lá, Sobral e eu entendo entorno, isso, né? mas eu próprio da política, eu né? acho que eles agiram com uma dose muito elevada. Inclusive o Ciro deu uma declaração manchete no jornal O Povo, me desconstituindo, porque eu era prefeito, né? O PT, né, tinha botado um prefeito despreparado de uma rua só, entendeu? Ciro, quando se manifesta dessa forma, principalmente então campanha eleitoral, ele não entendeu que é evidente que não é o tamanho de uma cidade, claro, que define a capacidade e a amplitude do que você pode levar para o mundo. Eu dou como exemplo a Grécia. A Grécia foi o maior, digamos, estuário das grandes inteligências do mundo. Um país muito parecido com o Ceará, a Grécia, muita dificuldade. Eu acho que isso acaba fortalecendo o conhecimento, a dificuldade, a inteligência. Então ele desprezou isso, que eu tenho formação, mais do que ele, inclusive, do ponto de vista jurídico. E eles tentaram me diminuir. Eu acho que foi um erro que ele cometeu nesse aspecto. Mas eu não levo rancor nesse aspecto, porque eu entendo que na disputa política acaba você exagerando em certas colocações. O problema do Ciro, né, eu tiro em parte ele, porque de fato ele é um cara brilhante, mas ele comete tantos erros que levou a ele ficar isolado como ele está, entendeu? Eu sei que ele diz muitas coisas que muita gente nem gosta de ouvir. Muitos dizem que tem um complexo de auto-boicote aí do Ciro, né? Eu acho que é uma análise mais profunda essa questão do Ciro. Mas, inegavelmente, é um grande brasileiro, um grande cearense, como é o Cid e outro, o Ivo, né, como gestor de Sobral. Eu admiro muito o Ivo. O Ivo foi meu professor, mas ele diz coisas que não é correta. O cara dizer que afaste do Lula a carteira,
Isso é uma coisa que ele não pode fazer, porque boa parte dessa história dele, ele deve também ao PT. Entendeu? Tanto em Sobral como no Ceará. O governo do Cid não seria o que foi se não tivesse o apoio do PT, do governo do PT, entendeu? Coisa que o Cid tenta preservar até hoje, né? Pois Esse é, relacionamento, então, né? Aquela expressão dele, os babaca, ali ele foi muito infeliz, porque acaba gerando uma generalização e desconhecendo o papel que o partido, apesar dos erros, que eu acho que eles têm razão em várias coisas, mas, cara, eles são aliados do PT. Dois companheiros seus, eu não sei se eu pedi a foto do Camilo Santana, mas a Luiziane Lins, eu queria a sua, você tira o chapéu e abraça claro que a eu ex-prefeita tiro, porque eu Luiziane? admiro a Luiziane por muitos aspectos. Ela é uma mulher guerreira, né, batalhadora, assim, às vezes briguenta como eu. Mas ela tem um aspecto que é o que mais me prende. Eu posso ter todas as divergências que eu possa ter com a Luiziane, mas ela é uma pessoa correta, íntegra, de princípios. Entendeu? Então, eu não conheço a Luiziane de ser traidora, de enganar, de estar mentindo para as pessoas. Não. Ela tem um problema que a memória dela, às vezes, esquece certas coisas, mas ela é uma pessoa correta e íntegra. Isso aí eu posso dar o testemunho. Para mim é o grande valor que ela tem e eu confiar nela nesse aspecto, né? Então, essa é a avaliação que eu tenho da Luiziane. Potencial candidato a prefeito de Fortaleza, com o seu apoio, Zé, está preço de hoje, claro, a política muda. Se ela for a candidata, é evidente que eu vou ter que apoiar ela. Não, eu estou falando no PT. Não, no PT, porque quem bancou, para você saber, a primeira, que é outra situação, que eu fui traído dentro do PT muitas vezes, entendeu? É um longo histórico também, mas eu vou dizer aqui, em 2004, eu era o candidato natural a prefeito de Fortaleza. Sim. Houve um acordo nacional. Afinal de contas, tinha tido a grande votação em Fortaleza em 2002 para governador, né? Eu tirei 60%. Então, o Zé Ayrton era naturalmente o candidato a prefeito. Pois é, eu tirei 64% para governador, 61% no primeiro turno, 51% no primeiro turno aqui. No segundo foi 64%. Está lá. Impressionante. Idade. Mas o que eu quero colocar, por que eu fui candidato a governador? Ninguém queria. Eu fui em 98, também ninguém queria. Eu fui para cumprir uma missão com sacrifício. Eu cumpri essa tarefa. Em 2002 eu não queria ser candidato, eu estava fazendo mestrado em Direito, meu projeto de vida era outro. Foi candidato? Fui porque quebrei a promessa, que veio Lula, Zé Você falou aqui, e nada mais natural então que ser o candidato à capital em 2004. Não, houve um acordo político de que eu era o candidato com o campo nosso, que eu era do campo majoritário do PT. Quando chega em 2004, na filiação da Isabel Lopes, né, que veio para o PT, num jantar com Genuíno, com Pimentel, com Vicente Flávio, Guimarães, eu, a Isabel, o Arthur Bruno questionou que ele era o melhor nome para ser o candidato, porque ele achava que tinha mais popularidade do que eu, que ele ganhava a eleição contra o Inácio Arruda. Eu digo, Bruno, isso aqui é uma quebra de compromisso, mas você está colocando, a única forma de saber é fazer uma pesquisa. E tem que ser uma pesquisa a melhor que tiver. A melhor é o Ibope. Né? Então vamos contratar o Ibope. O Ibope foi R$12 mil. Nós fizemos uma cota, né? Evidente que eu entrei com ela, fizemos. O resultado foi apresentado na executiva estadual do partido. Que dava... Eu tirei... O que a pesquisa dizia lá? Pode resgatar a pesquisa. Nós fizemos para fora da sociedade. Na época eu tinha 32% para prefeito de Fortaleza, né? Espontânea. O Bruno tinha 15%, a Luiziane tinha 3%. Você está entendendo? Aí o que acontece? Mesmo assim, um belo dia, o Guimarães me chama para uma reunião em Brasília com a cúpula do PT. E aí, eu digo, Guimarães, qual é
a pauta? Eles não sei. Rapaz, tu é irmão de Genuíno? Eles não sabiam. Quando chegou lá, eu entro na sala do PT, toda a cúpula do PT nacional. Todos eles. Ediceu, Genuíno, Silvio Pereira, Delúbio Soares. A cúpula do PT. Para definir que o PT não teria candidato, apoiaria Inácio Arruda, no Ceará, em Fortaleza. Não era isso? Não era isso. Eles queriam que o melhor nome era o Arthur Bruno. Arthur Bruno convenceu o Guimarães e a cúpula do PT que ele era o melhor nome, mesmo com a pesquisa. E eu tinha dito a ele, cara, se eu não tiver mais de 100% do que você é o meu candidato. O que aconteceu? Eu tive mais do dobro da votação dele. Luiziano nem se fala. E dentro do PT eu tinha 68%. O Arthur Bruno tinha 22% e Luiziano tinha 6%. Essa é a realidade. Então o que aconteceu? Teve um encontro, eu renunciei, porque aliás, foi uma reunião muito escrota e tensa, porque quando eu vi a Arapuca, que está formada para me tirar, eu disse, olha, aí o Genuíno abre a reunião dizendo, aí, conforme o Guimarães lhe disse, vim tratar a sucessão de Fortaleza. Eu disse, não foi isso que Guimarães me disse, entendeu? E aí eu disse, olha, se for para tratar da situação de Fortaleza, eu não vou tratar da situação de Fortaleza aqui, eu vou tratar lá em Fortaleza com o nosso grupo. E já que vocês não me querem, vão para a puta que pariu, entendeu? E eu vou me retirar. E foi isso que aconteceu. Eu vim embora, não ouvi mais ninguém, e chegou aqui, eu fiz uma carta de renúncia para executivo do PT, eu não sou mais candidato a prefeito. Aí vai para o encontro estadual, a Luiziane ganha por 1 voto e ela foi a candidata. E quem bancou a campanha? Ela, eu. Por quê? Porque eu era presidente estadual do PT, o PT tentou fazer várias intervenções aqui, e eu disse, se fizer intervenção lá, é guerra no PT, eu não vou aceitar, e eu tinha o maior capital político, não aceitei, e eles não fizeram intervenção por causa de mim. Segundo, quem bancou a campanha da Luiziane do ponto de vista da estrutura, foi eu que banquei. Aliás, eu e o Nelson Martins foram os únicos que disseram que tinha que bancar, porque nem isso eles queriam bancar material e nada, entendeu? E a gente bancou na gráfica do Raimundo da Encaixe, entendeu? Enfim, é uma história complicada, sabe, Fábio? Dessa situação que a gente vem vivendo internamente, né, dentro do Partido dos Trabalhadores. Zé, então a história é uma bela história no fim das contas, né? É parte da política, muita coisa do que você falou. É uma bela razoável, né? Não, bela que eu estou dizendo porque é a construção histórica, né? A construção verdade, histórica mas deu se eu contar os bastidores aqui, você real. vai chorar. Não, você já falou coisas aqui de extrema importância. De extrema importância e relevância, tocando um dedo em algumas feridas, fazendo autocrítica, coisa que eu critico o PT por não fazer autocrítica de certas coisas, procedimentos, atitudes e companhia. Você se diferencia nesse ponto aí. Eu me diferencio, porque eu acho que eu não posso, eu não tenho compromisso com erro, cara. Eu não compactuo com isso, entendeu? Com essa situação. Bom, o Zé Ayrton é um personagem para muitas entrevistas. Nosso tempo se deu, Zé Ayrton. Muito obrigado pela sua presença. Tá? E brevemente retomaremos aqui, né, no outro momento, uma nova conversa sobre outros assuntos também. Tá? E seus 30 segundos finais para despedir-se. Olha, agradecer o pessoal da casa, aqui, toda a equipe, né? Toda a equipe formada aqui na casa de Vovó Dedé, a TV Dedé. Olha, eu fico muito honrado assim, muito grato a você por ter feito esse convite. Eu não conhecia nem essa estrutura aqui, fiquei encantado, né? E acho que nós vamos fazer umas parcerias aí. Tomara, muito importante. E fico assim, com toda essa equipe de você formar, capacitar pessoas aqui da região, da comunidade, é algo muito, assim, que nos dá muita força, energia para continuar a jornada de servir, porque eu faço política com esse intuito. Eu já fiz muita jura que ia sair da política. Chegou um dia, eu disse para minha mãe, mamãe, por que muita gente é doido para entrar na política? Eu sou doido para sair e não consigo. Ela disse, não brigue com o seu destino, cumpra a sua missão. Então, política para mim virou missão, de servir, ajudar a fazer o bem. E por isso eu fico aqui muito agradecido a todos vocês. Fiz algumas revelações aqui, mas tem muitos baús aí pela frente. Não faltará e oportunidade. Talvez não possa ainda revelar, porque são coisas que mexem, né? E a gente tem que deixar para a história alguns momentos. Mas o fato é que
A gente fica muito agradecido de ter essa oportunidade de poder compartilhar com vocês um pouco da nossa trajetória também. Muito grato, Zé Edson. Obrigado. Um abraço e obrigado. Vacinar é cuidar de você e de quem você ama. A vacina com a dose de reforço bivalente contra a Covid-19 está liberada para todos acima de 18 anos que já tomaram no mínimo 2 doses da vacina, com intervalo de 4 meses da última aplicação. O reforço bivalente protege você contra o vírus original e as novas variantes, incluindo a Ômicron. Procure o posto de saúde mais próximo e vacine-se. É rápido, seguro e eficaz. Vacinar é proteger. Governo do Ceará.